Bem-vindos, que bom revê-los. Eu sou Adriano, professor de artes. Gente, para a gente não perder tempo, vamos fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu a aula passada? A aula passada nós vimos concretismo, 1930, Holanda. Mondrian, Duisburg, Hitzfeld, literalidade dos elementos e o pensamento racionalista. Também vimos neoconcretismo, 1959, Brasil, Grupo Frente do Rio de Janeiro. Expressão da subjetividade e participação pública na construção da obra. Hélio Oiticica, neoconcretista, artista performático, pintor e escultor, tema principal, arte e vida. Lembrando vocês, com relação ao concreto, você lembra que eu coloquei na aula passada, inclusive, uma pequena linhagem sobre expressionismo, abstracionismo e depois o concretismo? O que acontece? Saindo do expressionismo, surge a linguagem abstrata. A linguagem abstrata, o que ela é? Ela nada mais é que um resumo da forma. Digamos assim, eu vou falar o nome inteiro, Cláudia. Eu posso chamar esse nome de Clau. Quando eu faço Clau, eu faço com que esse nome seja abreviado. Então, o abstrato é a abreviação da forma. Só que os concretistas, eles fizeram o inverso. No lugar deles irem na direção da abstração, eles foram na outra direção da literalidade da forma. Ou seja, eles tiraram a expressão na arte, fizeram uma arte meramente formal, meramente figurativa, não digo, mas mostra exatamente uma forma como uma forma, um quadrado, um círculo, um círculo. Não existe subjetividade. Então não existe um tipo de expressão. É aquilo que está na tela, simplesmente. Em 1959 existiam dois grupos, Ruptura e o Frente. O grupo Frente do Rio de Janeiro, eles queriam o quê? Eles queriam fazer algo a mais, queriam fazer a expressividade na forma e queriam trazer o público à participação. Por isso que existiu a separação e aí surge o neoconcretismo. E se lembra que eu falei do Hélio Oiticica, desculpa? Lembrando, Hélio Oiticica, ele começou com uma obra que ele colocava na parede. Aí ele viu que aquela obra na parede não dava tanta participação do público como ele queria. Então ele pegou aquela obra da parede e jogou no ar. Jogando no ar, a pessoa podia o quê? Andar em volta, participar da obra. Mas ele viu assim, não, mas mesmo assim não existe uma argumentação maior, não existe uma experimentação maior do público. O que ele fez? Ele colocou a obra no chão e fez com que virasse um ambiente. Nesse ambiente, a pessoa podia entrar nessa obra e podia participar diretamente na obra. E, dado o momento, quando ele faz os parangolés, que digamos que seja o ápice de toda a obra dele, era um momento que a própria pessoa veste a arte. Ela faz parte de arte literalmente. Então, essa junção da visão neoconcretista pelo Hélio é com que a arte neoconcretista ela se une ao público como uma coisa só. Isso que nós vimos na aula passada. Vamos em frente. O que eu vou falar para vocês hoje? Gente, eu vou falar sobre a performance e o happening. Vou trazer exatamente para vocês a ideia, como funciona e qual a argumentação que existe por trás dessas linguagens. Lembrando que nós estamos fazendo uma passagem agora para a arte contemporânea, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Peguei essa definição de performance da Marina Abramovic. Nós vamos falar sobre ela na metade da aula. Ela é considerada a dama maior da performance mundial. Ela é uma mulher com muita experimentação, muitos anos de arte dentro da arte performática. Vamos ver o que ela está falando para nós. Performance é uma construção mental e física. O artista executa num tempo específico, no espaço, na frente de uma audiência, então acontece um diálogo de energia e a plateia e o artista constroem a obra juntos. Primeiramente, ela está usando o termo construção. Por que construção? A performance ela vai trazendo elementos para você e você vai pegando esses elementos e você vai montando a sua própria percepção do que está sendo apresentado para você. Ela não vai de relance contar toda a história para você, mas ela vai dando pistas para você começar a fazer o quê? A tua argumentação. Você vai começar a trazer dentro da sua cabeça algo que está sendo exemplificado ali. Então você vai fazer o quê? A montagem de uma imagem dentro de você. Você vai ter a compreensão daquilo que está sendo apresentado. Ela está dizendo que é um tempo específico, ou seja, a performance ela pode durar muitas horas, como pode durar alguns minutos. Então é esse tempo que você tem para você poder ter a todos os detalhes que estão sendo apresentados. E ela fala de diálogo de energia. Por que diálogo de energia? Você tem que se lembrar, gente, que muitas vezes, quando você olha nos olhos de uma pessoa, mesmo que você não fale nada, existe uma troca de alguma coisa.
É essa energia que ela fala. É exatamente a questão do sentimento daquele que está representando para você e o sentimento daquele que está recebendo. Quando existe uma sintonia, existe exatamente a compreensão. Você lembra que eu falei para vocês da aula passada? A arte, o que que é? É um emissor e um receptor. Para chegar do emissor ao receptor tem que existir um meio. Esse meio de comunicação ele pode ser o quê? Plástica, sonora, corporal. Então, é uma forma dessa mensagem passar por esse meio para chegar até aquela pessoa que tem que receber essa mensagem. Nesse sentido que ela está falando. Vamos em frente. Bem, vamos falar sobre a parte histórica. Metade do século XX, grupo Fluxus, mas alguns teóricos falam que surgiu na Antiguidade. Performare, vem do latim, que significa dar forma. Uma linguagem baseada na arte pop, arte conceitual e no minimalismo. Todas são integrantes da arte contemporânea. Arte contemporânea eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Materialização da experiência que leva a uma reflexão argumentativa. Primeiramente, antiguidade. Existe nos escritos de Homero, lá na Grécia Antiga, lembrando vocês que a arte antiga surge da invenção da escrita até o ano 300, depois de Cristo. Então nós vemos que existe várias cenas que ele coloca nos seus escritos, falando sobre movimento, sobre dança e sobre música. Então isso, por alguns teóricos, é encarado como performance. Mas eu vejo um cunho um pouco religioso, mitológico. Então, no meu ver, eu não vejo muito. Eu prefiro mais a argumentação com relação ao grupo Fluxus. O que é o grupo Fluxus? Primeiramente, Fluxo ele surge como um grupo individual e ele vai se tornar um movimento também. Como surge o grupo individual? Existe um homem chamado John Cage, músico. John Cage, ele era um músico e um homem que ele estava exatamente fazendo uma mudança na sua concepção de arte. Ele já não estava muito contente com o que ele via com arte. A revolta dele era das pessoas colocarem um preço sobre uma obra, colocarem algo quantitativo e fazerem alguma coisa como se fosse por encomenda. Não existia exatamente na concepção dele uma coisa espontânea e não existia um apontamento sobre o que estava acontecendo à sua volta. Então ele fez um dia uma performance chamada 4:33. O que é essa performance? Ele aluga um teatro, vende, de certa forma, uma apresentação que iria durar 4 minutos e 33 segundos. E todas as pessoas vão lá. Ele chega nesse palco com fraque, muito bem vestido, bonitão, senta num piano, o piano ele está aberto. Ele fecha o piano, pega um cronômetro e marca. E ele fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio na frente desse piano. E só podia se ouvir o som ambiente. O que acontece? Revolta geral. Muita gente ficou abismada porque pagou um valor para ir lá ver alguma coisa que não aconteceu e achou que aquilo é um absurdo. E outras pessoas acharam geniais. Porque o que você podia ouvir? Você ouvia as vozes das pessoas, você ouvia a respiração das pessoas, você via o barulho do próprio teatro, você ouvia o silêncio. Isso para ele foi a expressão de arte. O que ele quis dar a entender? Que ele foi lá apreciar a arte feita por outras pessoas. Esse era o princípio. Em cima disso, depois dessa apresentação, surge o grupo Fluxus, que foi vários artistas amigos deles, que até estiveram presentes e acharam genial aquilo, e vários alunos. E começou esse movimento. E isso foi na década de 1930. Logo em seguida, 1960, desculpa. Logo em seguida, em 63, apareceu um homem chamado George Maciunas, e ele, com essa ideia, porque ele era também um performer, ele fazia performance, ele achou aquilo genial, e ele fez um manifesto. Esse manifesto, ele fez igualmente ao dadaísmo. Ele pegou palavras cortadas e colocou no papel e falou que a arte ela tinha que ser entendida pelas massas, não pela elite. Aí começa o movimento Fluxus, que surge por todo mundo. O que acontece? Começa a ter vários festivais Fluxus, no qual é apresentado a performance, a instalação e o happening, que a gente vai falar agora daqui a pouquinho com relação à diferença desses dois. Nesse meio tempo, se propaga a ideia da linguagem unida, ou seja, não existe mais aquela separação clássica que existia, arte plástica, arte cênica, música. Ele começa a unir tudo numa coisa só. Por exemplo, com relação às performances, as pessoas poderiam muito bem pegar objetos, manipular os objetos e fazer parte da obra. Já vamos falar isso agora em seguida. Materialização de uma reflexão argumentativa. Aquilo que eu falei ali com relação à definição. A proporcionalidade que existe é que eu passo uma mensagem
E você recebendo o indício das mensagens, você começa a conceber aquilo que você quer, que você vê naquilo que está sendo apresentado para você. Você pode ter uma opinião única. E essa opinião única, em consenso com a transformação do artista em exemplificar para você, aí existe o quê? Uma leitura. Essa é a função da performance. Então, qual a diferença da performance e do happening? Vamos olhar aqui. Performance é a atuação do artista na construção da obra fazendo uso da interação de linguagens. Ou seja, quando eu apresento a performance, eu posso utilizar qualquer elemento que esteja à minha mão. Eu posso usar a imagem, posso usar o som, posso usar a teatralidade, o que eu achar melhor. Com relação ao happening, é a mesma coisa, só que a única coisa é a participação do público presente. Por exemplo, falando sobre aqueles festivais fluxos. Tem um momento de um dos festivais que é feita uma performance, que ela é intitulada como happening, que a pessoa ela pega uma caixa de fósforo e queima um fósforo. E ela pode queimar vários elementos com aquele fósforo. Então, quer dizer, existe a interação da pessoa pegar aquele objeto, abrir aquele objeto, pegar o fósforo, riscar, colocar em um outro objeto e queimar. Então, existe essa interação. Ele está fazendo parte da obra, ou seja, a obra pelo performer ela está inacabada, porque ele colocou até o momento. Daquele momento em diante, o público ele está atuando, ele está completando a obra para ter o resultado final. Esse é o happening. E arte contemporânea? O que é arte contemporânea? Voltando bem rapidamente, esqueci de comentar, nós falamos sobre arte pop, conceitual e arte contemporânea, e minimalismo. Primeiramente, arte pop, para a gente chegar no contemporâneo. Arte pop é uma arte que foi concebida na Inglaterra e ela migrou para os Estados Unidos através de Andy Warhol. E ele, o que ele fez? Ele começou a pegar várias figuras de celebridades e começou a fazer serigrafias com essas figuras. Qual que era a essência da arte pop? A invenção da arte pop, a essência dela era exatamente um protesto contra o consumismo excessivo, sobre a comercialização. Utilizava a figura de quadrinhos, utilizava cores chapadas. Então, era algo vinculado exatamente para o consumo das massas, que as pessoas pudessem compreender. Arte conceitual. A arte conceitual, ela nada mais é do que a materialização de uma ideia. Nós podemos falar sobre Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, ele realizou uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais tarde, que é o ready-made, ou seja, ele pega um objeto comum e transforma em arte. O Marcel Duchamp, na época que ele era ainda dadaísta, que a gente vai falar na outra aula, ele pega um urinol e ele pega esse urinol, coloca em cima de uma bancada e escreve R. Muti. O que acontece? Muti é a fábrica desse urinol. E ele dá a entender para nós o seguinte, que mais importante é a ideia do que propriamente a construção. Ou seja, foi feita uma construção por uma fábrica, era um objeto pronto. Mas a ideia que ele colocou no objeto, essa ideia o transformou em arte. Você lembra que eu falei para vocês que com relação à arte é uma linguagem? No momento que eu pego um objeto e falo que aquilo é uma mensagem, se torna uma obra de arte. E por que a visão dadaísta? Porque o urinol era um local que recebia algo que não era bom. Mas na concepção dele, que ele colocou o nome como a fonte, se tornou algo que traz algo puro. Então ele faz o absurdo, o inverso, e transforma aquilo em arte. E o minimalismo? Minimalismo, nós podemos ver a obra de Donald Judd, que ele era um escultor. E o que é o minimalismo? Ele coloca formas naturais geometrizadas como repetição. Ou seja, ele faz uma coisa extremamente limpa, muito poucos elementos para fazer uma composição. Já ouviram falar da arquitetura minimalista? Digamos, você chega num apartamento que tem somente uma cadeira e uma mesa. Ou seja, mínimos elementos. Isso é o minimalismo. Mínimo de coisa. Inclusive, nós vamos ver para frente que a performance utiliza muito minimalismo porque eles muitas vezes contam com poucas coisas para surtir uma ideia. Agora, voltando com relação à arte contemporânea. O que é a arte contemporânea? Ela é caracterizada pelas novas mídias, conjunto de meios de comunicação, variadas tecnologias e temas sociais, arte e vida unidos. Subjetividade e experiências, natureza, realidade humana, tecnologia e problemas sociais, desafiando as classificações clássicas da linguagem. Gente, a era contemporânea foi de 1850 até os dias de hoje. Que evento que marcou a arte contemporânea? O evento que marcou foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Mudou totalmente a realidade. Mudou a realidade porque existia um senso antes e existia um senso depois. Sofrimento,
fome, doenças mentais, tristeza no mundo, cidades acabaram. Então nós vemos que, com relação a isso, não se poderia mais manter a mesma estética daquele do belo, porque tinha outros temas acontecendo. Então foi a consciência de retratar aquilo que estava sendo visto. Aquilo que estava sendo visto não era bonito, era uma coisa feia, mas a arte tinha a obrigação de mostrar aquilo para o mundo, para que o mundo conhecesse qual a opinião do artista com relação a isso. E para que a própria pessoa que assista possa pensar, será que é certo? Será que é certo haver essa guerra? Será que é certo essa manifestação visual que eu estou vendo de cidades destruídas, de pessoas amputadas, de fome? Será que é certo? Então, a arte contemporânea ela faz o quê? A arte e vida juntas. Você começa a pensar o que você está vendo. Com relação à subjetividade, nós começamos a ver problemas sociais, pobreza, começamos a ver ecologia, uso de materiais recicláveis. E o mais importante é a classificação das linguagens. Agora não precisa mais existir a arte plástica, a arte musical, a arte teatral, não precisa mais fazer essa separação. E você pode usar eles todos juntos para produzir algo. Vamos a uma questão do Enem. Questão do Enem, em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Sua obra mais conhecida são relacionadas às performances. O que nos permite relacionar como característica dessas manifestações? Dá uma lidinha, responde e já voltamos.
ok? Vamos lá a resposta? Resposta E, corpo, provocação à moda. Macetinho, gente, falou em traje new look. Você já vai ver na resposta alguma coisa que tem relação à moda. Lembrando que Rezende, ele também era decorador, além de ser arquiteto, além de ser engenheiro civil, escultor, pintor, tal. Participou da vanguarda brasileira. Ele veio para o Brasil depois da arte moderna, depois da Semana da Arte Moderna, e ele teve uma grande participação com relação ao mundo da performance. Outro macete aqui, suas obras são conhecidas como performance. Então a performance usa o quê? O corpo. E o que caracteriza essa manifestação artística? A primeira coisa, uma provocação. Ou seja, você lembra que eu falei da construção? Você joga algo para que a pessoa possa argumentar, possa perceber. E aqui o que ele está fazendo? Dentro de uma cultura que todo mundo se veste de um jeito, ele está se vestindo de uma forma diferente, se apresentando de uma forma diferente da época. Então é corpo, provocação e moda. Seguindo em frente, gente, macetinho para o Enem. Se eu fosse uma pessoa que fizesse questões do Enem, eu ia prestar muita atenção com relação aos elementos básicos. Então eu vou falar um pouquinho sobre os elementos estruturais da arte. Elemento estrutural da arte é o ponto, a linha, a forma, a cor, superfície e textura. E que forma eu posso fazer com que você decore isso? Eu fiz uma frasezinha para vocês. Um homem caminhou até a montanha amarela e achou um quadro na areia. Ou seja, homem, vou colocar como ponto. Quando você vê uma pessoa bem de longe, você vê somente aquele pontinho. Um exemplo. Caminhou, eu vou colocar como linha. Por quê? Linha nada mais é que a repetição de vários pontos se torna uma linha. Então, se ele era um ponto, ele caminhou, ele fez uma reta. Montanha, o que é montanha? Pode ser um triângulo, uma forma. Amarelo, amarelo é cor. Ele achou que um quadro. O que é um quadro? Uma superfície. E nós vemos areia, areia o que é? Textura. Então já decoramos agora 6 elementos. Ponto, linha, forma, cor, superfície e textura. Fica a dica aí para vocês. Marina Abramović. Vamos falar bem rapidamente dela. Nascida em 1946, filha de 2 heróis da Segunda Guerra Mundial. Em 1965 começou a estudar artes em Belgrado. Em 69 começa a fazer performance. Em 72 ela faz pós-graduação em artes. E dentro de todo esse momento, ela faz um pensamento que eu parafraseei aqui. No dia que usei meu corpo foi uma experiência profunda. A performance me faz feliz. A criação da Marina Abramović, como ela foi criada pelos pais que foram heróis de guerra da Segunda Guerra Mundial, eles eram ligados ao Partido Comunista, ela teve uma formação muito rígida. Ela foi criada pela avó dela, e a avó dela também era muito rígida. Conta o momento que a avó dela teve que sair, deixou ela na cozinha e falou, tem água, tem comida aqui, se quiser come. E essa avó voltou 2 horas depois. 2 horas depois, a menina estava sentada na mesma cadeira, no mesmo jeitinho, não tocou na comida, não tocou na água. Então, ela sempre foi muito disciplinada. Dentro disso, ela teve, nesse primeiro momento, contato com a escola de artes. Com 14 anos de idade, ela começou a pintar. Ela achou que ia ser pintora, mas ela fez uma experiência de performance dentro da faculdade e isso mudou totalmente. Daí, ela se tornou o quê? Uma performance. Fala sobre a primeira performance dela, que eu coloquei aqui nessa relação. Ritmo Zero, 1975. Galeria Estúdio Morro, em Nápoles, Itália. Uma mesa com 72 itens para uso em 6 horas. Final da performance, o público fugiu da artista, medo de retaliação por parte dela. Ela citou, se deixar o público decidir, eles podem te matar. Problematizou a psicologia humana e as relações de poder. Gente, a Marina Abramović, quando ela foi fazer essa performance, ela foi totalmente preparada para tudo. O que acontece? Ela colocou uma lista. Nessa lista, nessa mesa, ela colocou 72 itens. Nesses itens tinha batom, tinha flor, tinha tesoura, tinha uma arma carregada, tinha várias coisas. E as pessoas começaram a pegar o uso desse material e começaram a usar nela. Durante a performance, ela ficou quieta, olhando para o vazio, estática. Eram 6 horas que ela ficaria quieta. Uma pessoa escreveu na testa dela, eu sou livre, outra pessoa jogou água na cabeça dela, outra pessoa pegou o espinho de uma rosa e furou a barriga dela, e uma pessoa pegou aquela arma carregada, colocou na mão dela e apontou para o pescoço dela. Claro que apontar para o pescoço vai ser para a cabeça. E ela ficou com a arma apontada. No outro momento, uma outra pessoa pegou essa arma e tirou a arma e colocou na mesa novamente. Quando terminou a performance, ela saiu em direção ao público, todo mundo fugiu com medo da retaliação. Mas ela não ia retaliar, simplesmente terminou a performance. Ela deu poder ao público, por isso que ela falou, a simbologia humana e a relação do poder. Ela deu poder para o público podia fazer o que fizesse. Por isso que ela falou, quando ela entrou lá, ela entrou preparada. Se alguém atirasse nela, ela já estava preparada. Bem forte, né, gente? Relação ao tempo, em 1977, Bolonha, em Itália, começa a parceria com o Lai. O Lai, que é Frank Louis Lipsing, é fotógrafo alemão,
e ela o apelidou de Ulai. 17 horas, performance, teste, resistência física e mental. Eu procurava equilíbrio, harmonia, uma reflexão do tempo e a sua relação. Eles ficaram 17 horas, gente, de pé, com os cabelos amarrados. O Ulai tinha cabelo comprido e ela também cabelo comprido, foram entrelaçados. O que ele está dizendo aí? Está dizendo, na concepção dela, ela está falando com relação ao inimigo que o homem não pode vencer, que é o tempo. 17 horas sem se mexer, sem ir no banheiro, sem comer, gente, tendo que ficar reto, porque se ela fizesse assim para frente, iria derrubar ele. E ele, se fizesse assim para frente, derrubaria ela. Então, ela está mostrando nessa performance como o homem tem que enfrentar ele mesmo no dia a dia. Energia de Descanso, 1980, Amsterdã, Holanda, uma das performances mais famosas do casal. Com certeza vocês já viram. Na figura, ela segurando ele e ela segurando o arco, os dois juntos, e o arco apontado para ela, para o coração dela. Marina com uma flecha em direção ao seu coração, se apoiando no arco, e o Ulai estica a corda. Os dois ficam inclinados para trás, equilibrando mutuamente. Microfones no peito para registrar as batidas dos seus corações. Qual que é o tema? Entrega e confiança, abdicar do controle. Marina está na frente do arco, a flecha está aqui e ela se inclina para trás. O Ulai está com a mão na flecha e se inclina para trás. Os dois estão em pêndulo assim. Se um fizer assim, o outro soltar, a flecha entra no coração dela. Eles ficam 4 minutos dessa forma. Os microfones é para poder registrar o coração deles, que ficam batendo nesse meio tempo. Olha que preocupação, gente. Eles não podem se mexer muito, senão a flecha vem, e se a flecha naquela distância, com a atenção daquele arco, entraria no coração dela. Então isso está dizendo o quê? Confiança, abdicação de controle. Entendeu, gente? Eles fazem a cena, montam todos os elementos e transmitem para você. Se você entendeu perfeitamente, você está em sintonia. Mas eles têm que se atentar aos detalhes que estão sendo apresentados. Travessia Noturna, 1981-1987. 22 sessões, 8 horas e 16 dias seguidos. Cada um perdeu 10 quilos durante a performance. Tiveram alucinações e dores. O Ulai desistiu de 2 apresentações, mas Abramovich ficou firme em todas elas. Qual o tema? Desprezo à sociedade ocidental. O que acontece? Essa performance é 2 cadeiras e uma mesa. Os dois ficaram de frente um para o outro, durante 8 horas seguidas. 8 horas seguidas, não podiam ir no banheiro, não comiam, ficavam um de frente para o outro. Qual a argumentação é essa? Quando ela fala do desprezo da sociedade ocidental, na cultura dela, a mesa é um local de convite dos iugoslavos, da cultura balcã, onde ela nasceu. Então, dessa forma, quando a pessoa visitava outra, na mesa dava um presente. Então, ela está presenteando o público com uma argumentação. Esse é o sentido dela. A mesa, por quê? Já nessa época, em 80, as pessoas já começaram a se distanciar. Não tinham mais tempo de sentar à mesa para comerem juntos, não tinham mais tempo para a família. Então, nesse sentido é que ela está dizendo, a cultura oriental ainda tinha um pouco mais tempo para a família, a cultura ocidental já não tinha. É esse o argumento. Cabeça de Dragão, 1990-92. Oxford Museu de Arte Moderna, na Inglaterra. Separado o público por blocos de gelo, 5 cobras sobre os ombros e cabeça, performance de 1 hora. Segundo suas palavras, as cobras seguiam a linha de energia de seu corpo, uma alusão à dualidade de sentimentos, como Medusa, abonada por Poseidon. Gente, ela está sentada e tem 5 cobras em cima dela. Cobras constritoras, ou seja, cobras que matam pelo aperto. O gelo faz com que a cobra ela não vá para fora, porque ela tem sangue frio, então ela vai ficar na própria performance, na própria Marina, por causa do calor do corpo dela. Que alusão ela está fazendo? Alusão à Medusa. Medusa, por exemplo, era uma sacerdotisa do templo de Atena, Poseidon tinha interesse nela, a violentou dentro do templo e Atena, a deusa, não quis saber, deixou. Ainda amaldiçoou ela, fazendo ela se tornar Medusa. Então, o que existe aqui? Existe uma dualidade de ódio de Medusa pelas próprias mulheres e pelos próprios homens. Então, nesse sentido, a Marina, o primeiro trabalho dela é separada, ela já tinha terminado o casamento dela. Então, ela está falando sobre a dualidade humana, a dualidade dos sentimentos, sobre ódio e amor. Artista presente, 2010, MoMA, Nova York, 3 meses, 850 mil visitantes, 6 andares de sua obra. Título trocadilho, ser estar, regra, 1 minuto de silêncio na frente, na cadeira, em silêncio na cadeira. Uma surpresa para Marina Abramovich. 3 meses, me levantei daquela cadeira e fui uma pessoa diferente. Vou falar bem rapidamente que nosso tempo está estourando já. Gente, ela ficou 700 horas sentada nessa cadeira, 8 horas por dia. Abria o museu, ela sentava, fechava o museu de noite, ela levantava. Só podia tomar água, ela não ia no banheiro, não comia. Terminava o dia, ela ia no fundo da sala e fazia um risquinho na parede. As pessoas tinham direito a sentar na cadeira e ficar 1 minuto em silêncio olhando para ela.
A pessoa sentava, ela olhava para a pessoa um minuto, não podia falar, era silêncio, e abaixava novamente. A pessoa saía, outra pessoa sentava, ela levantava, olhava para a pessoa um minuto, abaixava, a pessoa saía e outra, assim consecutivamente. 6 andares com toda a obra, todo o tempo dela. Ela já estava separada de Ulai. Ulai, que eu falei, foi um casamento de 12 anos, elas tiveram muita experiência, 5 anos viveram numa van circulando a Europa e viveram um ano com os aborígenes, então elas tinham muita experiência juntos. Foi um desgaste natural do casamento e teve a separação. O Lai apareceu de surpresa lá. Nessa aparição de surpresa, eles se olharam, ela chorou, ele chorou, ela estendeu sua mão, tocou nele, ele saiu e ela continuou a apresentação. Então, gente, ela se preparou um ano e ela fez exatamente essa questão de se expor. E por que o trocadilho? Ela está dizendo para o público, o artista está ou se faz naquele momento. Ela está dizendo assim, essa obra quem vai construir é eu e você juntos. Nós vamos fazer essa obra. Comparando, podemos colocar que isso foi uma obra de Picasso dentro do performance. Foi aquilo mais significativo e o que ficou mais marcante na carreira dela. Indo em frente, mais uma questão. A artista está presente. Marina Abramović fez uma retrospectiva de sua carreira, 6 dias por semana, um total de 736 horas. Ela recebia visitantes um a um, trocava a cada um deles um olhar sem palavras. O texto apresenta uma obra se alinha à tendência contemporânea e se caracteriza pela. Responda e já se encontramos novamente.
Negociação colaborativa dos sentidos entre artista e pessoa de quem interage. Interação, palavra-chave, gente. Seguindo em frente. Responda as seguintes perguntas. A performance é baseada em quais linguagens contemporâneas? Já falamos. Qual a diferença entre performance e happening? Responde no teu caderno, ok? Eu fico aguardando.
Respondeu, gente? Pega a pergunta, coloca no mural, apresenta para o teu professor, ok? Vamos lá. O que a gente aprendeu hoje? Performance, uma construção com múltiplas linguagens que leva a uma reflexão. Happening, mesma definição, mas com a participação do público na construção da obra. Arte contemporânea, arte e vida juntas, subjetividade e experiências culturais, articulando diversas linguagens ao mesmo tempo. E Marina Abramovic, nós vimos uma parte da vida e obra dela. Gente, muito obrigado, tudo de bom, até a próxima aula.